Então, você me perguntou o que é mais importante, hard skill ou soft skill? A resposta é depende. Né? Então, todo mundo, porque todo mundo fala hoje de soft skills. Claro, você está prestando você vai ser estagiário de uma empresa. Uhum. A empresa já sabe que você não tem experiência profissional. Uhum. Você é estagiário. Então, o que ela vai olhar? Ela vai olhar só soft skills. Uhum. Se você é dedicado em aprender, se você tem disciplina, se você conversa bem, se você presta atenção, se você é comprometido, não é? Por quê? Porque a parte técnica do que você vai fazer, eles vão te ensinar. Uhum. Agora, você contrataria um socorrista que só tivesse soft skills? Não. Cara bacana, bom negociador, tem empatia, mas é um socorrista que nunca socorreu ninguém. Uhum. Você contrataria? Você gostaria de ser atendido por um socorrista lá, jamais. Tendo um infarto no meio da rua, chega o cara e fala, e aí, Fulvio, pô, como você é legal, Fulvio? Não dá, né? Oh, deixa eu olhar nos seus olhos, Fulvio. Não dá não. Não, né, cara? Eu prefiro o cara que seja grosso comigo, mas que me socorra e me cure, né? Então, quando você fala de médico, né, de pessoas que estão ali com a tua vida na mão, eu não tô nem aí se o cara tem soft skill ou não tem, eu quero que ele faça o trabalho dele. Verdade. Então, é claro que ambos são importantes, né? Então, por que soft skills hoje é mais importante no mercado de trabalho? Uhum. Porque a parte técnica está mudando muito rápido. Tá. Não é? Uhum. Então, eu diria hoje que a maior competência que uma pessoa pode ter, né, para ter emprego daqui para frente, e aí em todas as idades, é a capacidade de aprender rápido. Perfeito. Agora, a capacidade de aprender rápido, alguma coisa, está condicionada à base que você tem. Uhum. Certo? Eu até elenquei aqui algumas características que depois você ia me perguntar, mas eu já vou falar agora. Né? O que uma pessoa deveria focar, um jovem deveria focar na sua carreira? Uhum. Desenvolver competências. Eu vou dar alguns exemplos de algumas. Lógica de programação. Independente da carreira? Independente da carreira. Tá. Lógica de programação é tão básico quanto saber conectar uma frase ao verbo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tinha 15 anos, 40 anos atrás, né? Quando eu tinha 15 anos, falavam que computação ia ser uma coisa importante. Quando eu tinha 5 anos depois, computação já era uma coisa importante. Né? Então, faz 40 anos que eu ouço dizer que a profissão do futuro está dentro da informática ou da computação. Uhum. A diferença é que no passado era computação pela computação. Uhum. Hoje é computação na medicina, computação na engenharia, computação no direito, computação na educação. Ou seja, é a computação dentro de alguma área. Mas, no fundo, o que é? Computação. Então, lógica de programação, desculpa, você não gosta, tem gente que não gosta, às vezes eu também não gosto, mas a gente também não gostava de matemática, a gente não gostava de português, não gostava de inglês e teve que aprender. Uhum. Não é? Verdade. A nossa geração não teve a opção de não aprender inglês, ou a geração Y, pelo menos, depois da nossa. Né? Não teve a opção de não aprender inglês. O mesmo e não gostava. Também não gostava muito, né? Mas teve que aprender. Então, isso vale para computação. Quem quiser se manter empregável nos próximos anos, tem que aprender pelo menos ali lógica de programação, né? E não é aprender tecnologia como o jovem acha que sabe hoje. O jovem acha que sabe tecnologia porque ele sabe mexer com o TikTok. Tá. Né? Mas ele não sabe muitas vezes mexer com uma planilha Excel. Verdade. Ele não sabe em que pasta do computador está armazenado o arquivo dele. Uhum. Não é? Então, não sabe. Uhum. Não sabe informar, não sabe os princípios básicos. Eu tenho dado aula e eu tenho perguntado, você sabe por que a palavra digital tem esse nome? E as pessoas não sabem. O jovem não sabe. Né? Ele não sabe o que é o conceito do binário, do 0 e 1. Do 0 e 1. Né? Então, são bases que vão ser importantes para você. Em 2003, no meu mestrado, lá na Metodista, eu criei um instrumento para medir fluência em tecnologia da informação. E estudei um princípio da Europa, né, um modelo europeu, que ele dizia o seguinte: o que é atitude, o que é conhecimento em relação à tecnologia?
para as pessoas comuns, não era para o pessoal de informática. E eu sei que nós dois viemos um pouco da informática, né? Mas para a pessoa comum, para um advogado, para um médico, um professor, o que é conhecimento básico de tecnologia, né? Ou de informática, de tecnologia da informação? O conhecimento básico é entender os fundamentos. O que é uma rede? Né? O que é o binário, como é que funciona, o que é o byte, como é que são armazenadas essas coisas, como é que é a transmissão por rede, o que é um programa, o que é uma lógica de programação, o que é uma coisa orientada a objeto. Quer dizer, entender essas coisas, não é? Você não precisa saber programar, mas você tem que saber ler um código. Perfeito. Né? Ou interpretar um código, porque quando ele está certo ou está incorreto. Então, isso é básico. Né? As escolas hoje já estão ensinando desde o começo, então eu imagino que a geração alfa vai chegar no mercado de trabalho preparada com isso, mas a geração Z não se preparou. Ela virou meramente usuário. Né? Mas eu ia falar outras coisas. Ó, tá. Lógica de programação. Inglês e mandarim. Tá. Eu falei das competências que o jovem deveria buscar se desenvolver. Tá. Lógica de programação, inglês e mandarim, comunicação de todas as formas, tá. Técnicas de pesquisa, saber pesquisar e não só perguntar para o GPT, né? Leitura e interpretação de textos e contextos, tá. Saber ler as entrelinhas do contexto também, né? Um caráter inquestionável. Quando eu falo um caráter inquestionável, é assim, o pessoal hoje não está tomando cuidado com o que está expondo nas redes sociais. E aí, meu amigo, hoje o RH de qualquer empresa vai olhar sua rede social. Né, Venere, de pessoas que foram desligadas por comentários impróprios em redes sociais. E aí vai olhar sua rede social, pega você ali com alguém meio suspeito, tal, pronto, já não te contrata. Né? Ó, posso dar um exemplo? O Thales, G4 Educação, lembra, pouco tempo atrás, que ele inocentemente, né, soltou que ele jamais contrataria uma CEO mulher. Pois né? E foi massacrado, né, nas redes sociais. Então precisa ter um cuidado enorme. Né? Que mais? Uma aprendizagem disciplinada. A disciplina para aprender. Né? Disciplina para aprender, equilíbrio emocional. Olha quanto. Eu listei o que aqui? 6 competências. Tá? Todas elas praticamente são. A maioria delas são soft skills. Eu só falei 3 hard skills, né? Que é a lógica de programação, inglês, mandarim e uma leitura, interpretação de texto muito boa, e eu poria aqui também a matemática, vamos dizer assim. Então, assim, tirando isso de hard skill, o resto são soft skills. Né? Então, se você se concentrar em desenvolver essas competências muito bem, você aprende qualquer coisa que precisar para frente. Você está apto a ter velocidade de aprendizagem. Se não tiver alguma dessas, vai ratear na hora de aprender coisas novas.